Esse vídeo é sobre não deixe seu ego prejudicar a sua aprendizagem. E o que é que acontece? Eu estava com meu filho no quarto, brincando com ele, e a gente sempre deixa alguns livros numa mesa auxiliar do lado da cama. E eu tava vendo os livros ali e tinha um livro ali, Bíblia para Curiosos. E eu fiz, vou pegar esse livro e vou falar algumas curiosidades para o meu filho, pensando que aquele livro era sobre curiosidade bobinha. O que me enganei. O livro falava de algumas curiosidades bem densas assim. Então quando eu peguei o livro, quem tava querendo ou não, folheando o livro era eu. Meu filho tava só olhando pra minha cara assim, como tem 6 meses, dizendo, e aí, não vai contar nada não? E eu comecei a folhear o livro e comecei a ver. E de repente eu parei em uma história que tratava de uma pergunta. Você sabia que Abraão teve 8 filhos? Eu fiquei assim, como assim? E ele citou o texto bíblico. Quando eu fui ler o texto bíblico, tinha lá que Abraão teve, no caso, eu só conhecia 2 filhos de Abraão, que foi Isaac e Ismael. Só que eu não sabia que tinha outros mais 6 que ele teve com uma outra mulher. E nisso eu fiquei, como assim? Eu já li a história de Abraão, desde quando eu era pequeno, eu escutei a história de Abraão, de pregadores, de sermões. Já li a Bíblia toda, como assim? Eu não sabia que Abraão teve 8 filhos, na minha cabeça teve 2. Eu estava errado esse tempo todo. Então, aí comecei a me questionar. Eu não conseguia, muitas vezes a gente não volta a estudar muitas coisas, porque a gente tem um ego de dizer, eu já sei sobre esse assunto, eu já sei sobre essa história. Mas muitas vezes existem lacunas que a gente não sabe. Por exemplo, eram simplesmente 2 versículos falando só citando. 2 versículozinhos. E eu passei batido nesses versículos. E muitos pregadores não falam sobre isso, não pregam sobre isso. Nem nas histórias que a gente escuta nos conjuntos infantis, que são um grupo de crianças da igreja, a gente escuta falando disso. A gente escuta sobre a promessa que Deus fez a Abraão. A gente escuta sobre que Abraão tentou. Caso você não conheça a história de Abraão, vou só dar um breve resumo. Abraão foi um homem no qual Deus escolheu para criar a nação de Israel. Toda a nação de Israel veio da descendência direta de Abraão. E Abraão, ele não tinha filhos até os 75 anos de idade. Então Deus fez uma promessa a ele e a sua esposa, que também já era idosa, dizendo que ela daria à luz a um filho. Que através desse filho, Abraão teria uma geração tão numerosa quanto as estrelas do céu. E o que isso aconteceu? Hoje vemos Israel é uma grande população. E o que aconteceu? Entre a promessa e o cumprimento dela, demorou 25 anos. E o que é que se aconteceu nisso, desse processo? Como ser humano, Abraão tentou fazer uma coisa que a gente usa muito no Brasil, o famoso jeitinho brasileiro. Ele tentou ajudar Deus a cumprir a promessa, ele e Sara. Então Sara, como ela é idosa, disse, não, Abraão, eu acho que esse filho não deve ser meu. Então ela deu a 2 escravas dela. Uma foi a escrava H e a outra foi Quelute, se não me engano. H gerou um filho que foi Ismael. Mas depois disso, não me recordo se foi antes ou depois de Isaac, Abraão se deitou com Quelute. Só que ele se deitou 6 vezes e ela gerou 6 filhos diferentes. Algumas moças, não sei se são moças, porque o nome ali, não sei se era masculino ou feminino, mas gerou 6 filhos. Ou seja, ao todo teve 8. E na história, a gente aprende uma pequena lição aí, que existe o nosso tempo e existe o tempo de Deus, e a gente não deve ajudar a Deus. Por causa que Abraão tentou dar esse jeitinho, é que hoje tem aquela guerra entre os judeus e os palestinos, porque são exatamente dessa descendência. Um veio de Isaac, da descendência de Isaac, e o outro veio da descendência de Ismael. Mas continuando aqui o foco. Quantas vezes... Isso me fez uma reflexão assim, dizer, quantas vezes a gente deixa de aprender, deixa de estar aprendendo algo por ter um ego e achar que a gente sabe demais as coisas. Existe uma frase, que eu não me recordo agora o nome do autor, mas essa frase não é minha, que diz o seguinte, ninguém é tão sábio que não possa aprender algo, e ninguém é tão burro que não possa ensinar algo a alguém. Ou seja, nem o mais sábio dos mais sábios tem alguma coisa a aprender. Sempre a gente tem alguma coisa a aprender. E a gente não deve bloquear esse conhecimento dizendo, eu sei de tudo, eu domino tudo. Porque sempre pode existir uma lacuna do espaço de um conhecimento, uma linha, alguma coisa, que pode abrir uma janela vasta.
vasta não, uma janela vasta de conhecimento. E eu falei, nossa, o quanto o meu ego me travava de não estudar mais a fundo essa história, a ponto de simplesmente ter uma mudança completa, de acreditar que Abraão só teve 2 filhos, mas de verdade ele teve 8. Essa contagem, 8 filhos. E eu ficava, nossa, e quantas mais outras histórias que tem conhecimento, que tem outros assuntos. Por exemplo, as pessoas não sabem, mas Jesus teve irmãos e irmãs. E na Bíblia cita esse ponto. Irmãos de sangue, tá? No caso, mais ou menos sangue, porque como Jesus foi feito de uma forma, de um milagre, ele teve meio sangue porque todos vieram de Maria. Caso você não acredite, aí é um ponto que a gente vai discutir perante a Bíblia, tá certo? Mas isso fica para outro vídeo. Mas, voltando ao ponto, quantas vezes a gente bloqueia com o nosso ego a aprendizagem de aprender alguma coisa? Diz, não, eu já sei, não, eu já sei, ou, isso é muito fácil, eu nem preciso fazer. A gente não deve deixar o nosso ego empatar a nossa aprendizagem. Não devemos subir nesse pódio, porque a gente só acaba sendo derrubado. Então essa é a lição que eu deixo para você hoje. Sempre busque aprender e sempre coloque-se numa visão de aluno. O que é que eu posso aprender com essa pessoa? O que é que eu posso aprender com essa história? O que é que essa história até hoje não me ensinou? Releia e volte a estudar, porque você pode tirar muitas lições novas e muitas aprendizagens novas de vários assuntos, com perspectivas diferentes, que é algo que eu gosto muito de observar. Então, vamos lá. O que você aprendeu hoje foi sobre o ego e sobre um pouco sobre a aprendizagem. E isso nos liga a, você deve se lembrar, seu futuro depende daquilo que você aprende hoje. E é isso que ajuda você. Se você está precisando de ajuda, não sabe como montar uma rotina, eu não sabia montar uma rotina de estudo e não sabia como organizar meus estudos. Então, se você está precisando dessa ajuda, do mesmo jeito que eu não sabia e eu consegui resolver, eu posso estar lhe ajudando. Minha consultoria vai estar aqui embaixo e dentro de 7 dias eu posso estar auxiliando você nesse seu processo de aprendizagem, montando todo um sistema, todo um layout dentro da sua rotina para que você possa aprender melhor. Se estudar para um concurso, se estudar para uma prova ou simplesmente para a área da vida acadêmica. No mais, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, deixa aqui seu comentário, sugestões ou sua opinião. É muito importante para mim saber se os vídeos estão interessantes, se a minha comunicação está fluida, se você realmente está aprendendo, se eu tenho alguma coisa para melhorar. Eu preciso desse feedback. E ative os sininhos. Isso. Ative os sininhos, porque muitas vezes o YouTube não manda as notificações para todo mundo. Então ative os sininhos para você estar recebendo meus próximos vídeos. Até a próxima.